E hoje a nossa aula vai ser sobre sistema respiratório. O sistema respiratório tem como função geral manter a homeostasia do nosso corpo, produzir a nossa voz, intercambiar os gases, o CO2 e o gás carbônico. Ops, gás carbônico é a mesma coisa de CO2. O CO2 e o oxigênio. E manutenção do pH, além de outras funções. A manutenção do pH é importantíssima porque quando o pH varia um pouquinho, já pode levar à morte. O nosso sistema respiratório pode ser dividido em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores ou barras. As vias aéreas superiores podem ser chamadas também de vias aéreas altas. O limite entre as vias aéreas superiores e as inferiores é justamente a faringe. As vias aéreas superiores são formadas de nariz, fossas nasais e faringe. Já as vias aéreas inferiores são formadas de laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmões e alvéolos. A gente vai falar sobre cada um deles. Essa linha indica a divisão entre as vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores. Nas vias aéreas superiores, a gente tem a cavidade nasal, a laringe, a faringe, que é dividida em três partes, a nasofaringe em amarelo, a orofaringe em verde e a laringofaringe em azul. Continuando a laringe, a gente vai ter a traqueia e a carina, que é a última cartilagem da traqueia. A carine faz a bifurcação entre o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Esse brônquio também pode ser chamado de brônquio extrapulmonar, porque ele está do lado de fora do pulmão. E o pulmão direito, lembrando que o pulmão direito é diferente do pulmão esquerdo, porque o pulmão direito vão ter 3 lobos e 2 incisuras. Histologicamente falando, o que é importante do sistema respiratório é justamente essa parte do epitélio, o epitélio respiratório. Ele é chamado de epitélio pseudoestratificado ciliado. Por que pseudoestratificado, ou em português, pseudoestratificado? Porque ele parece ser um epitélio estratificado com várias camadas de células, só que acontece que ele tem apenas uma camada de célula. Os núcleos é que estão em alturas diferentes. Todas elas saem da membrana basal. E esse epitélio respiratório uma tem uma característica nas células no polo apical das células, que são os cílios. Esses cílios são móveis e tá vendo nessa região aqui uma camada mucosa? Isso tudo aqui é muco. Esse muco é movido pelos cílios e ele sai arrastando as sujeiras que tem aqui no sistema respiratório. Quando ele arrasta bem essa sujeira, estimula uma tosse ou um espirro e essa sujeira, essa sujidade é colocada para fora do organismo. O que acontece com a pessoa fumante? A pessoa fumante destrói essa barreira de cílios. Então, ela não tem como tirar as sujeiras que ficam aqui acumuladas. Então, o fumante, ele desenvolve uma tosse crônica, que é chamado pigarro. Então, ele fica sempre com aquela tosse na tentativa de colocar para fora essa sujeira que fica acumulada no sistema respiratório. Só que como ele não tem cílio para varrer essa sujeira para cima, para chegar até a boca e sair por meio da tosse ou pelo espirro, essa sujeira continua lá e o organismo fica tentando a todo custo colocar para fora, mas por isso que fica aquela tosse constante. O nariz, que em espanhol é chamado, é um substantivo feminino, lá nariz. Vamos observar que o nariz é feito por duas partes, uma parte óssea e uma parte cartilaginosa. A parte óssea é formada pelos ossos nasais, huesos nasales,
e uma parte da maxila, do maxilar superior. A ponta do nariz é formada por cartilagens, cartílagos e alinos, que são os cartílagos nasais laterais, o cartílago septal, que não dá para ver aqui na imagem, que fica bem no meio, fazendo o septo nasal ou tabique nasal, e os cartílagos que fazem parte da ala do nariz ou asa do nariz. Eu tenho aqui um corte sagital mediano, eu tenho uma cabeça com os olhos e o nariz. Então, esse corte é bem aqui. E a visão é lateral. Nessa visão lateral, a gente vê a parede do nariz que divide em duas cavidades. Essa parede aqui do meio do nariz, que é tudo isso aqui, ela tem uma parte óssea, a parte óssea superior, que é formado pela lâmina perpendicular do osso etimoides, e a parte inferior óssea do tabique nasal é formada pelo osso vômer. É um osso ímpar. Já a parte anterior é formado pelo cartílago, o cartílago septal. Nessa imagem também a gente consegue ver algo muito importante, que são os senos faciais. Aqui o seno frontal e o seno esfenoidal. A gente também vai ter senos nesse osso aqui, que uma parte dele está fazendo parte do septo nasal, que é o etimoide. A gente também tem os senos etimoidais e os senos maxilares. Esses senos ou seios são forrados por mucosa. E quando essa mucosa inflama, ela junta muco. É daí que vem a sinusite. É a inflamação dessa membrana, dessa mucosa que reveste os seios. E de acordo com o sintoma, de acordo com o seio, que é mais afetado, os sintomas vão variar. Uma dor de cabeça, uma dor na testa, em cima dos olhos, é o seno frontal, uma dor de cabeça. Já quando dói os dentes, é o seno maxilar. Aqui é o mesmo corte, um corte sagital, só que é um sagital um pouco mais para lateral, um parasagital, em que o tabique nasal, que fica bem no meio, foi deixado de lado para mostrar essas três estruturas, que são os cornetes nasais. Por esses cornetes, o ar passa e ele é aquecido. É uma estrutura forrada por mucosa e bem vascularizada. Então, a gente vai ter o cornete nasal superior, cornete nasal médio e cornete nasal inferior. Ainda aqui os senos, frontal e esfenoidal. Essa ligação, esse orifício é a ligação do ouvido na parte nasal. É o osteofaríngeo da tuba auditiva. Por isso que, por exemplo, você vai viajar de avião. A pressão muda, então você sente o ouvido tapando. Se você fechar o nariz, fechar a boca e fazer uma pressão, o ouvido volta à pressão normal, porque você consegue equilibrar essa pressão por meio desse orifício do osteofaríngeo da tuba auditiva. Nessa imagem, a representação dos senos, o seno frontal, os senos etimoidais, os esfenoidais, só que esse esfenoidal não fica na frente, perto do nariz, ele fica mais para trás, porque pela representação da imagem não dá para mostrar direito, porque o esfenoide fica lá no meio do crânio. E aqui os senomaxilares. Observa que os senomaxilares, eles estão bem perto dos dentes. Por aqui passam nervos para inervar os dentes, principalmente os nervos alveolares. E muitas vezes essa secreção aqui interfere nesses nervos. Então, quando alguém está com os senos maxilares muito cheios de secreção, os dentes doem. Então, tem uma dor nos dentes devido à sinusite. Outro corte parasagital. E o que é um corte parasagital? É um sagital lateralizado. Para a gente ver as diferentes regiões da faringe. A nasofaringe em amarelo, essa parte que está atrás do nariz é nasofaringe.
a bucofaringe ou orofaringe e a laringofaringe. Essa é uma visão de trás para frente, de dorso para o ventre, dorso ventral. Se eu tenho uma cabeça e um pescoço, aqui eu estou olhando de trás, aqui é a parte de trás da cabeça da pessoa. Foi feita uma abertura bem aqui no meio, e a pele e as estruturas rebatidas para o lado. Então, eu vou conseguir observar a laringe de trás para frente. Nessa região, esses dois orifícios são as coanas nasais. Essas coanas não são uma estrutura, elas são aquele espaço virtual que é um espaço virtual em que termina o nariz na parte posterior. Aqui a úvula, que o pessoal chama de campainha também, e essa folhinha aqui é a epiglotis. Quando a gente engole, no ato de engolir, ela desce e tampa esse orifício. Esse orifício aqui já vai dar direto aqui nas pregas vocais ou pliegues vocais e descendo na traqueia. Aqui o orifício da traqueia. Toda essa parte de musculatura é o esôfago. Isso aqui foi o esôfago que foi cortado e rebatido para o lado. Isso aqui tudo, esse músculo todo é esôfago. Continuando com a laringe. A laringe é feita de cartílagos ou cartilagens. Ela tem 3 cartílagos ímpares e 3 cartílagos pares. Os ímpares são o cartílago tireoide, que é esse grandão, ou tiroide, em espanhol se chama tiroide, em português tireoide. O cartílago epiglotis, que é esse cartílago em forma de folha, que tampa o orifício da laringe no momento que a pessoa vai engolir. E o cartílago cricoides, que é esse aqui. Na vista posterior, o cartílago cricoide é bem largo. Na vista anterior, ele é mais fininho, então ele vai afinando. Ele é largo atrás e fino na frente. Já os cartílagos pares, o cuneiforme geralmente não dá para ver. Aí a gente tem um grandão que parece um A, olha, é como se fosse um A, esses dois grandões, A de aritenoides. E na cabeça do A tem um chifrinho, que é o corniculado. Os cartílagos corniculados. O cuneiforme vai estar por aqui também, só que geralmente nos preparados não dá para ver. Nessa visão posterior, dá para ver que a traqueia é feita de anéis que não se fecham, eles estão em forma de C. E aqui atrás a gente tem uma estrutura muscular. Ele é completado com a estrutura muscular. Uma visão anterior da laringe mostrando as cartilagens. A cartilagem tireoide, a epiglotis. Isso aqui é um osso, o osso ióide, fica lá bem no meio do pescoço. É o único osso que se articula apenas com músculo, não se articula com outros ossos. Observa aqui a cartilagem cricoide, que de frente ela é bem fininha, tá vendo? De frente ela é fina e de costa ela é grossa. Olha ela aqui de costa. Uma visão posterior, que dá para ver bem a folha da epiglotis. Cartilagem aritenoide, com a cartilagem corniculada por cima. A cartilagem cricoides. A tireoides, a grandona. E a relação da tiroide com a laringe. A gente tem aqui a tiroide, uma glândula endócrina. Glândulas endócrinas produzem hormônios. Aqui é uma visão anterior. Numa visão posterior da tiroide, a gente vê essas 4 glândulazinhas. Essas 4 glândulazinhas são as paratiroides. Elas não fazem o mesmo papel da tiroides. Elas produzem um hormônio completamente diferente, que é o paratormônio, que está relacionado ao metabolismo de cálcio. Já a tiroide, os hormônios fabricados com ela está relacionado ao metabolismo em geral. Ele acelera ou diminui o metabolismo. Para produzir os hormônios da tiroides, ela precisa de um elemento da tabela periódica chamada iodo.
Na falta de iodo, a tireoide vai trabalhar muito mais para conseguir produzir o hormônio dela. Então, ela trabalha muito tentando extrair o iodo que tem no corpo para produzir os hormônios. Então, ela vai inchar, ela vai aumentar de tamanho. E esse aumento de tamanho da tireoide se chama bócio. Aqui é um bócio bem, numa fase bem adiantada. Também é chamado de papada. Então, isso aqui é a glândula tireoide que está super aumentada. Então, esse aumento da glândula tireoide se chama bócio. E um dos fatores para aumento da glândula tireoide é a baixa ingestão de iodo. Ou seja, a baixa quantidade de iodo disponível para que ela produza os hormônios. Assim, ela trabalha bem mais, tentando extrair o iodo do corpo para produzir esses hormônios e acaba inchando. Aqui uma tireoide normal, de um tamanho normal, e uma tireoide crescida, e uma parte da laringe numa visão que dá para ver as pregas vocais ou pliegues vocais. É por aqui que é produzido o som, com o passar do ar nessa região aqui dos pliegues vocais é que é produzido o som. Essas cordas, esses pliegues vocais vibram e é produzido esse som. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo como esse som é produzido. Essa laringoscopia, que é esse tipo de exame, foi feita através do nariz, mas ele pode ser feito através da boca também. Como eu sei que esse exame foi feito através do nariz? Por conta do caminho longo que o laringoscópico leva, que o laringoscópico percorre até chegar às pregas vocais. Essa região, aí eu mostrar a cartilagem epiglotis. Para produzir o som, os pliegues vocais ou cordas vocais, eles vibram abrindo e fechando. Aqui eu sei que foi pelo nariz por conta do caminho. No início do vídeo dá até para ver os cornetes nasais. Bem, a gente falou até a laringe, que vem até aqui, até o limite da cartilagem cricóide, e a gente começa a falar da traqueia. A traqueia, a continuação da laringe, é um tubo que ele está sempre aberto e ele consegue ficar sempre aberto por conta dos anéis cartilaginosos em C. Na frente, essa daqui é a parte anterior da traqueia, tem um anel cartilaginoso de cartilagem hialina e atrás ela é delimitada por um músculo. E mais atrás ainda pelo esôfago. Vamos ver nessa imagem aqui da caixa torácica e mediastino. Aqui a gente tem a traqueia. E atrás dela, o esôfago. O esôfago desce por trás da traqueia. Vou fazer aqui o caminho do esôfago. A traqueia desce até esse anel cartílago chamado de carina e se bifurca em brônquio extrapulmonar direito e brônquio extrapulmonar esquerdo. Dá para observar que os brônquios extrapulmonares eles são diferentes. O brônquio extrapulmonar direito é mais largo do que o brônquio extrapulmonar esquerdo. Os brônquios extrapulmonares também são chamados de brônquios principais. São sinônimos, tanto brônquio extrapulmonar quanto brônquio principal, os dois são sinônimos. Os brônquios principais ou brônquios extrapulmonares se dividem, os brônquios extrapulmonares se dividem no lado direito em 3 brônquios intralobulares e do lado esquerdo em 2 brônquios intralobulares, dentro dos lobos. E por que do lado direito vão ter 3? Porque lembra que o pulmão direito, ele é dividido em 3 partes? Então, eu preciso de 3 conjuntos de brônquios intralobulares no pulmão direito e 2 conjuntos de brônquios intralobulares no pulmão esquerdo, porque só tem 2 lobos. Dos brônquios chegam os bronquíolos e dos bronquíolos os alvéolos. E é lá nos alvéolos em que acontecem as trocas gasosas. E agora o astro principal do sistema respiratório, que são os pulmões. Pulmão direito com 3 lóbulos, pulmão esquerdo com 2 lobos. E na parte medial de cada pulmão, vai ter uma região chamada hilo. Os hilos vão estar relacionados aqui.
Hilo é uma região de passagem de vasos e de artérias, veias, nervos, vasos linfáticos. Então, todos os elementos de passagem vão estar ali juntos no hilo. Existe hilo nos pulmões, nos rins, no fígado. Então, todos esses órgãos vão ter os seus hilos correspondentes. Eu vou aproveitar que os pulmões estão intimamente ligados ao coração, ou seja, o sistema respiratório está intimamente relacionado ao sistema cardiovascular. E a gente vai fazer uma revisão da rota do sangue aqui no coração, porque nunca é pouco revisar, não é mesmo? A gente tem aqui as artérias, as veias, a veia cava inferior, veia cava superior. Pelas veias cavas, chega todo o sangue do corpo que está rico em gás carbônico, está carboxigenado. E aqui a gente tem a aurícula direita. Vou botar um A. A aurícula direita. As aurículas sempre recebem sangue de fora do coração. Então, aqui a aurícula direita vai receber o sangue carboxigenado de todo o corpo. A aurícula sempre envia o sangue para um ventrículo. Então, a aurícula direita vai enviar o sangue para o ventrículo direito. O sangue sempre, dentro do coração, vai circular na vertical, ele nunca vai atravessar na horizontal. Do ventrículo, o coração sempre manda o sangue para uma parte fora do coração. Então, se o sangue está no ventrículo, quer saber o caminho, você já sabe que o sangue vai sair do coração, porque está no ventrículo. Então, do ventrículo direito, ele vai sair para os pulmões, porque isso aqui é sangue carboxigenado. Vai para os pulmões. Nos pulmões, ele deixa o gás carbônico e recebe oxigênio, e recebe o sangue oxigenado. O sangue oxigenado vai voltar para o coração e ele volta por onde? Por aqui, pelas veias pulmonares. Chega na aurícula esquerda. Lembra que as aurículas sempre recebem o sangue e as aurículas sempre mandam o sangue para os ventrículos. Então, da aurícula esquerda, o sangue vem para o ventrículo esquerdo. Os ventrículos sempre enviam sangue para fora do coração. Então, daqui ele vai para fora do coração, para o corpo. Do ventrículo direito, ele vai para os pulmões. Do ventrículo esquerdo, ele vai para todo o corpo, passando pela aorta. Então, aqui a gente já fez uma revisão do sistema circulatório. A gente viu todos os órgãos principais, pelo menos, do sistema respiratório, começando pelo nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, chegando no pulmão e ainda revisou o sistema circulatório. Lembrem sempre de fazer as revisões periódicas, organizar no cronograma de estudo de vocês, sempre colocar as revisões, porque é o que vai consolidar esse conhecimento no seu cérebro. Lembra que o cérebro precisa de tempo, consistência e repetição para assimilar, para fixar, para memorizar. Então, ver uma vez só e entender e ficar ok e deixar para lá, quando você precisar desse conhecimento em um teste ou em alguma situação da vida mesmo, ele não vai estar tão disponível quanto um conhecimento que você viu várias vezes, revisou várias vezes, porque o cérebro entende que aquilo que você vê várias vezes, aí você vai precisar. Aquilo que você vê uma vez e deixa para lá, ele descarta quando você vai dormir, pensando que aquela informação não é importante. Então, até a próxima aula. Fiquem bem. Um beijão. Até a próxima.